Será que devo ser resistente? Ou será que é melhor para mim ser resiliente? Resistência e resiliência são dois conceitos com alguma proximidade, mas também com alguma distância. Existem vantagens em saber as diferenças, as semelhanças e, acima de tudo, o que de melhor podes escolher ser para obteres melhores resultados na tua vida e seres uma empreendedora de sucesso. Este é o tema que te trago, ilustrado com uma história verdadeira e inspiradora. Ouve tudo agora neste episódio do podcast Ser Mais. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que estejas a ouvir este novo episódio. Em qualquer das circunstâncias, dou-te desde já as boas-vindas ao podcast Ser Mais, o podcast das mulheres empreendedoras. Eu sou a Maria Amélia Ramos e estou aqui todas as semanas com um novo episódio a partilhar contigo dicas e estratégias para te inspirar e motivar a sair da zona de conforto. Para ti em especial, que és ou pretendes vir a ser uma empreendedora de sucesso. Também eu sou empreendedora, autora, sou socióloga, coach, mentora, formadora e também consultora. A minha missão é ajudar pessoas a conhecerem-se melhor e a estruturarem o seu mindset, visando alcançar uma vida mais plena e mais satisfatória. Sou também a criadora da marca Treinar para Ser Feliz, um programa totalmente online, com a duração de 8 semanas, que já ajudou centenas de pessoas em todo o mundo a chegarem à sua essência, a conhecerem os seus valores, as suas crenças, o seu propósito de vida, a encontrarem-se e alcançarem assim uma vida mais preenchida e mais feliz. Na última década, tenho-me dedicado a trabalhar para pessoas e com pessoas. E acredita, estou absolutamente apaixonada pelo que faço. Hoje quero falar-te de resistência e de resiliência. E para começar, vou contar-te uma história verdadeira, a história do bambu. Sabias que quando a semente do bambu, depois de lançada à terra, durante cerca de 5 anos, ela não se vê? Verdade. E porquê? Porque todo o crescimento do bambu é subterrâneo, é invisível ao exterior. Mas durante esse tempo, esses longos 5 anos, cerca de 5 anos, está a ser desenvolvida e fortalecida uma estrutura de raiz que se estende não só na horizontal, mas também na vertical, mas sempre debaixo da terra. E depois desses anos, nasce o bambu como o conhecemos, verde, flexível e de aparente fragilidade. E repara que, mesmo depois de estar visível, o corpo do maior bambu que consigas imaginar não é grande em comparação com muitas outras árvores da floresta. Contudo, o bambu pode suportar invernos rigorosos e verões muito quentes. Depois de uma tempestade, por exemplo, são muitas vezes as únicas árvores que ficam de pé. O bambu. Claro que existem inúmeras espécies de bambus, mas sabemos que algumas dessas espécies podem crescer 1 metro por dia e atingir até 30 metros de altura. De facto, é uma lição de vida, esta que o bambu nos dá. Temos muito a aprender com o bambu. E qual é a lição de vida que o bambu nos dá? Uma lição simples e poderosa. Basicamente, não precisas de ser perfeito, precisas é de ser resiliente. Bom, mas vamos lá começar. E agora vou falar-te de 2 conceitos que muitas vezes são confundidos: resistência e resiliência. Na verdade, até à ruptura acontecer, o que vemos é que as pessoas resistentes são normalmente as mais elogiadas, têm maior visibilidade, parecem mais fortes, porque a resistência é uma força estoica, é uma força perfeita. Essas pessoas parecem imperturbáveis, parecem ser muito fortes, até um dia. Isto porque as pessoas que são resistentes, há como que um desgaste constante, porque o resistente só sabe opor pressão à pressão.
O resistente não cede. O resistente aguenta. É como se sustivesse a respiração. Acho que já estás a ver no que estou a falar, certo? Por outro lado, o resiliente vai respirando. Às vezes com dificuldade, com sofrimento, mas respira. Dobra-se, deixa-se ir abaixo e volta a respirar. E o resistente? O que acontece se aguentamos muito tempo a suster a respiração? Algo vai correr mal, não é? Pois é. Quebramos. Todos temos um ponto de ruptura. Quem é resiliente, por outro lado, pode até em determinados momentos parecer mais frágil. A resiliência é flexível, imperfeita, pode abanar. Eu costumo exemplificar a resistência com o betão, que transmite confiança, segurança e por aí. Por outro lado, a resiliência, tal como o bambu, pode ter uma aparência frágil, uma aparência flexível. Mas repara que em momento algum a resiliência tira o valor à resistência. O importante de facto está em saber alternar o estado de resistência e de resiliência. Por vezes opor-se à força, por vezes deixar-se levar. Mas o que acontece é que o resistente só sabe opor força à força. A grande diferença é que o resiliente, por outro lado, é capaz de alternar, isto é, saber ser resistente quando é necessário e voltar à sua resiliência. O resiliente é capaz de ter momentos de grande resistência. Vê o caso do bambu, numa grande tempestade, das únicas árvores que ficam de pé. É que quem só exerce resistência não sabe que muita força pode levar à ruptura e que por vezes é a fragilidade que pode levar à superação. Vou dar-te um exemplo. Imagina um elástico. Repara no que acontece, por exemplo, quando puxas um elástico. Ele estica, verdade? Mas quando o largas, ele volta à posição original, certo? Ora bem, este é um exemplo perfeito de resiliência. Mas quando reagimos com resistência, seria como se o elástico ficasse inalterado, não cedesse, ficasse rígido. Como se aguentasse toda a pressão exercida e acabava por partir. Por outro lado, o resiliente deixa-se encolher e depois volta à posição original sem partir. Enquanto que o resistente corre o risco de partir. E no nosso dia-a-dia? Quem se assume como resistente dificilmente chora, por exemplo, porque considera isso um sinal de fraqueza. Mas os resilientes sabem que chorar nos pode tornar mais fortes, mais libertos. Parece até quase que um paradoxo, verdade? Mas quando eu liberto as minhas angústias, as minhas dores, as minhas vulnerabilidades, eu sei que fico mais forte emocionalmente para enfrentar os desafios. Se me perguntarem, mas e o resiliente nunca parte, nunca atinge um ponto de ruptura? Qual achas que é a resposta? Claro que também o resiliente tem o seu ponto de ruptura, mas não será tão fácil acontecer pela sua flexibilidade, por ser bambu. Aqui a palavra-chave é a pressão, ter capacidade de gerir estados de pressão. Ou pelo contrário, só saber criar armaduras que nos tornam cada vez mais rígidos. Nós humanos estamos sujeitos a muitos limites. Isso tem a ver com a nossa experiência de vida. E uma experiência de vida variada dá-nos resiliência. A experiência leva-nos a ganhar e a desenvolver essa resiliência. Já percebeste que o resiliente pode também ser resistente, se assim o quiser, porque o resiliente adapta-se. E quando sente que é necessário ser resistente, então também o será. Trabalhar muitas horas, não fazer férias, fingir que está tudo bem, mesmo quando não está, é resistência. É betão e pode partir. Por outro lado, ser autêntico, aprender a gerir frustrações, não se levar muito a sério, mostrar vulnerabilidade, é resiliência. E como te disse, a resiliência é flexível. Pode até vergar, mas não quebra, tal como o bambu. Mas que fique bem claro que em momento algum a resiliência tira o valor da resistência. O mais importante, o fundamental, para uma vida equilibrada, está em saber alternar o estado de resistência e de resiliência. Por vezes opor-se à força, por vezes deixar-se levar. E o que acontece é que o resistente só sabe opor força à força, como já te disse. No mundo do empreendedorismo é fundamental trabalhares a tua resiliência para, se cair 7 vezes, seres capaz de te levantar 8. Para teres sucesso, tens que treinar a tua flexibilidade. Nem sempre tudo corre como pretendemos
e aprender a gerir as frustrações e seguir em frente, não quebrar. Lembra-te do exemplo do bambu. Tenho quase a certeza que ao longo deste episódio foste pensando em pessoas que agora sabes que são exemplo acabado de resistência e outras de resiliência, certo? E tu? Onde escolhes estar? Ser flexível como o bambu ou ser rígido e partir como o betão? Esta é mais uma reflexão que te deixo para que escolhas ser o que te traz mais vantagens. Deixo-te um abraço grande. Estamos juntas. O meu trabalho só faz sentido porque tu estás desse lado. E então é fundamental para mim ter o teu feedback. Deixa-me as tuas partilhas sobre mais este episódio. Conta-me se foram úteis para ti os tópicos de que te falei hoje. E quero também ouvir as tuas sugestões de temas que gostarias de ver abordados em episódios futuros. Podes fazê-lo enviando um e-mail para info@mariaameliaramos.com. Se achas este podcast útil, então partilha o link com quem achas possa ter interesse, o que eu desde já muito te agradeço. Encontramos-nos aqui na próxima semana para mais um episódio do Ser Mais, o podcast das mulheres empreendedoras. Combinado? Continuação de um dia mágico e transformador. Estamos juntas!